Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, e nesse período que nós estamos passando em virtude da pandemia, os nossos encontros têm sido online. Nós gravamos as aulas e elas são postadas no YouTube, nos grupos de estudo da casa. A nossa aula de hoje, ela acontece no dia 17 de junho de 2021, quinta-feira. E nós estamos aqui no livro 2º de O Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. A nossa aula de hoje, ela compreende as questões de 223 a 256. Então, nós vamos começar com a questão número 223, onde o Kardec pergunta o seguinte: a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Ou seja, nós desencarnamos, não é? Ou seja, deixamos o corpo físico e ela vai reencarnar imediatamente, não vai ter nenhum espaço de tempo, ela reencarna compulsoriamente, vamos assim dizer? E responde o Espírito de Verdade: às vezes, imediatamente, às vezes, mas na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então não existe o período, nos mundos mais superiores, não existe aquele período de perturbação, não existe a necessidade de muitas coisas que nós, que estamos num estágio menos avançado, que somos menos adiantados, precisamos. Questão número 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Ela não é um espírito encarnado, porque ela está sem o corpo físico. Então, responde o Espírito de Verdade: ela é um espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. Errante no sentido de caminhar, de andar, de estar aguardando uma nova oportunidade. Não errante no sentido de erro, não é? A palavra errante aí lembra o Dom Quixote, o cavaleiro errante, não é? O cavaleiro que anda, que vaga, que vai de um lugar a outro. Então é por isso que dizemos que está na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra encarnação. Qual poderá ser a duração desses intervalos? Esses intervalos são pré-determinados? Existe um tempo fixo para isso? E o Espírito de Verdade responde: olha, isso é muito relativo. Pode variar de horas até milhares de séculos, porque tudo vai depender da necessidade e do estágio evolutivo daquele espírito. Então, há espíritos que quase que compulsoriamente precisam reencarnar. Muitos em estado tão inferiorizado que não têm noção de si mesmos. Existem outros espíritos mais medianos que, nesse período da erraticidade, avaliam a encarnação que acabaram de ter, os erros, os acertos, programam uma nova encarnação. Então vai variar muito. Tudo depende do grau de adiantamento do espírito. Aliás, a doutrina espírita, ela é bem enfática nesse sistema. Não existem nessas explicações, não existem regras fixas, não existem números determinados, número de encarnações, número de tempo, de anos que se fica nesse ou naquele outro local, porque tudo realmente depende, porque temos o livre-arbítrio e podemos mudar a nossa história. Podemos, de repente, utilizar a encarnação de uma maneira tão positiva, não é? Que nós estaremos ressarcindo muitos débitos, sem a necessidade de nos alongarmos na expiação desses débitos, porque eles já estariam resgatados
de acordo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e tudo mais. Questão número 224b. Essa duração, quer dizer, essa duração de tempo, está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? E o espírito de verdade responde: é uma consequência do seu livre-arbítrio. É uma consequência de como foi utilizado o seu livre-arbítrio, e por isso a gente tem uma ou outra necessidade, uma ou outra facilidade, uma ou outra dificuldade. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. E aí, tudo que acontece na nossa vida acaba sendo consequência das nossas próprias atitudes, das nossas escolhas. Daí, a gente sempre reforçar: Deus não castiga. Deus não nos castiga, não nos impõe um castigo. Tudo é consequência das nossas escolhas. Consequências boas, consequências muito boas, consequências não tão boas assim. Mas tudo é consequência. Porque se nós cremos que Deus, nosso Pai, Criador, é soberanamente justo e bom, por que Ele cometeria qualquer tipo de injustiça conosco? Por mais que às vezes a gente reclame que a nossa vida é difícil, por que que isso acontece comigo, meu Deus? Por que é justo comigo? Nós temos o esquecimento do passado, mas com certeza haverá uma explicação lógica, haverá uma explicação racional, né? Injustiça é que não pode ser. A erraticidade, questão 225, é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não, pois existem espíritos errantes em todos os graus. A encarnação é um estado transitório, ou seja, nós precisamos encarnar enquanto nós tivermos necessidade. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria e, portanto, ele está longe do corpo físico. Se ele está aguardando uma nova encarnação, por mais adiantado que ele seja, ele está em erraticidade. Portanto, espírito errante na erraticidade não tem relação com o espírito que comete equívocos, que comete erros. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Aí responde o espírito de verdade, reforçando essa ideia da questão anterior. Aqueles que vão reencarnar, sim, são errantes, porque estão no intervalo entre uma encarnação e outra. Mas os espíritos puros, que já chegaram à perfeição e que, portanto, não têm necessidade de reencarnar, eles não são errantes, porque o seu estado é definitivo. Questão número 227. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós, não é mesmo? Aí, os espíritos que estão na erraticidade estudam o seu passado e procuram um meio de se elevarem. A gente até abordou isso em alguma questão anterior aqui, né? A gente desencarnado nesse período de erraticidade, muitas vezes analisa tudo aquilo que foi feito, todas as oportunidades que foram aproveitadas, oportunidades que não soubemos aproveitar, oportunidades que nem enxergamos, que nem achávamos que era oportunidade, e isso vai servir para a nossa reflexão. O que eu vou fazer depois? Como que eu vou agir? Como que eu pretendo agir numa próxima oportunidade para aproveitar melhor o tempo, para aproveitar melhor a bênção da reencarnação, da nova vida? Como que vai ser? Como que eu vou me relacionar com aquelas pessoas com as quais eu fiquei com pendência afetiva, moral? Como eu vou me relacionar com o dinheiro e tudo mais, com a inteligência e com os atributos físicos que eu possa ter?
Então, o período de erraticidade, ele é utilizado também para isso, para se estudar, para se planejar. A gente vai parar por aqui e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo vídeo.